continuando, o Will chega ali, né, murmurando vagantes ou caminhantes brancos. No livro, eles chamam mais de outros. Na história, existem 2 tipos de zumbis. E para ser mais fácil diferenciar eles, você tem que pensar a forma que ele foi criado. Se quando ele foi criado, ele era vivo, um ser vivo, um homem, e passou por um ritual mágico e virou um zumbi, então ele é o tipo de zumbi mais poderoso. Ele consegue comandar e criar outros zumbis aí. E se quando ele foi criado ele estava morto, ele era um cadáver, então ele é um zumbi mais fraco, que ele não tem esse poder de criar outros zumbis. Mas ainda assim ele tem a ânsia de fome e de destruição e de causar terror. Mas, mano, não importa, entendeu? Não faz diferença, porque a gente tem medo de todos os zumbis, entendeu? A gente só quer se esconder, correr, fugir, quer que eles morram, quer destruir e quer tacar fogo, mano, porque não importa o tipo deles. Eles são uma desgraça pro mundo, o fim da humanidade, e a gente quer eles todos mortos. Mortos de novo, né? Quer que eles morram e não levantam dessa vez, né? Por favor. Então o Will chega ali falando do zumbi louco, fica todo mundo meio passado, dá uns close nos boy ali, aparece pela primeira vez o Jory da casa Castle. Ele é sobrinho do Sir Roderick e ele é capitão dos guardas da casa Stark. A gente consegue ver a Gelo, né, a espada de aço valiriana da casa Stark. Valíria é uma ilha onde o povo criava dragões, mas os vulcões entraram em erupção e destruíram tudo. Ficou para a história. Hoje não existe mais Valíria, não existe mais dragões e segue o baile, tá? O que tem de especial nesse material, né, é que ele é mais leve, mais forte, mais resistente, mais afiado que os melhores aços forjados em castelos. É forjado com fogo de dragão e tem a sua origem nos fogos de Valíria. Sua fabricação envolve feitiço, ou seja, gente, é uma arma muito, muito, muito rara, muito poderosa e, mais, impossível de se fabricar de novo, né? Enfim, a arma da casa Stark é essa daí, a Gelo. Aí o Ned interroga, né, brevemente o Will, né, e cita aí os bandos de título do rei dele, né? Ele fala, cita os ândalos, os roinares e os primeiros homens. E o que é todo esse povo aí, né, que ele fala? É o povo que colonizou Westeros, né? Cada um aí chegou num tempo e por uma região. E os Stark são descendentes dos primeiros homens, lá do Brandon Stark, que era rei do norte e que foi o primeiro povo a chegar em Westeros, né? Aí a gente vê o Will aí, né, para pagar a sentença dele, já dá um fogo nas entranhas, já fica puto com a injustiça, pensa, porra, carai, qualquer um teria fugido ou morrido, caramba, tadinho do Will. Não, Ned parece ser um cara legal, ele não vai fazer isso não. O Jon pede pro Bran não virar o rosto pra ele encarar e vap! Cabeça de Will rolando, né, num golpe só. Top, né? Então, nossa morte de número 3, o Will. E lembrando que no livro, né, gente, a cabeça vai parar no pé do Theon, que ri e chuta pra longe. O Jon murmura que ele é um cretino e elogia o Bran, que ele teve coragem. E no livro, né, a pessoa que é decapitada aí é o Garrett, né, como que o Jorginho descreve ele. Abre aspas. Um homem velho, vestido nos trajes pretos esfarrapados da patrulha da noite, que perdera as orelhas e um dedo devido ao congelamento, fecha aspas, que bate com a descrição que é dada do Garrett no prólogo, né, gente? E aí o Bran não sabe o nome dele porque não prestou atenção na conversa dos adultos. Tá assim, abre aspas, questões foram colocadas e respostas foram dadas ali, no frio da manhã, mas mais tarde, Bran não recordaria muito o que fora dito, fecha aspas. Ou seja, tem mais peso ser o Garrett, porque é difícil um homem que tá na patrulha da noite há 40 anos dizer tá. Então, é uma torta geral de climão, tá todo mundo tenso ali, né? E cabeças rolando, é isso que importa.
Aí a gente tem um diálogo do Bran e do Ned, né? Mostra o Ned super fofo, né? Além de honrado, um bom pai. Ele saca que o Bran ficou impressionado ali, vem conversar e confortar ele. E até fala pra ele que o cara tava louco, né? Pra acalmar ele. O Eddard se aproxima, né, e pergunta por Bran se ele sabe por que teve que executar o homem, e o Bran responde que era porque eram dos selvagens, e o Ned então corrige o Bran e fala que ele era um homem desertado da patrulha da noite. Pergunta pro Bran de novo, né, se ele entende por que foi o Ned mesmo que teve que cortar a cabeça do Will. E aí ele fala que sim, né, que é porque eles descendem dos primeiros homens e eles acreditam que quem dita a sentença deve manejar a espada, para não ficar confortável em ficar ordenando muitas ordens. E os Starks ainda acreditam e seguem esse princípio. O Bran tinha ouvido, né, a conversa antes do Jon e do Robb, daí ele pergunta, né, abre aspas, pode um homem continuar a ser valente se tiver medo? Essa é a única maneira de um homem ser valente, respondeu seu pai, fecha aspas. Então, o Ned, assim, é muito fofo, ele é fofo como pai, mas, assim, não vou concordar que o Will merecia morrer, né? É a lei, mas ele mesmo falou que se olhar der a sentença e achar que a pessoa não deve morrer, não merece morrer, ele não mata a pessoa. E eu não acho que o Will merecia morrer, né? Aliás, quem que é Ned Stark na fila do pão pra dizer quem que merece morrer e quem não merece? Quem que é esse rei no jogo do bicho para ficar falando quem tem que morrer e quem tem que viver? Eu fico indignada. Tem gente que merece sofrer sim, sofrer, aprender, evoluir como ser humano, mas decidir quem vive e quem morre, gente. Isso, ó, é demais pra mim. Muito close errado. Mas enfim, segue o fluxo, né? Aí depois aparece o Bran, ele acreditou no Will sim, mesmo o Ned tentando desviar o assunto ali e dizer simplesmente que o cara tava louco, ele acreditou no Will. O Bran conhece muito da história, ele é muito inteligente, muito estudioso, ele conhece sobre a Longa Noite, sabe o que são os vagantes brancos, acabou de ver um homem ali morrer, jurando que viu um deles. Os homens tentam disfarçar, cara, dá pra cortar a tensão com uma faca e o Bran não é bobo, ele acreditou. Tá, aí no caminho de volta pro Winterfell, eles encontram um cadáver. Na série o Ned que encontra, né, no livro é o Robb, que ele vai correndo na frente a cavalo apostando corrida com o Jon, e eles encontram. Então, eles, cara, no seriado é uma das cenas mais nojentas, mais grotescas. É um cadáver cheio de larva, ai, cara, uma coisa grotesca, asquerosa. E os showrunners fizeram isso mesmo, mano. Eles colocaram um cadáver podre lá. Tava todo mundo passando mal, os atores, a equipe. Eles não conseguiam gravar porque não dava pra conter a cara de nojo. Olha, bizarro, cara, sem noção. Mas, enfim. Eles encontraram, né, essa loba morta com 5 lobinhos filhotes, e a galera tá claramente desconfortável. O Ned tá passado, porque além de acabar de decapitar um cara que afirma que viu um zumbi, agora ele encontra um lobo gigante cinza, que é o símbolo da casa dele, morto. Sendo que só existe esse tipo de lobo no norte da muralha. No livro, o Theon comenta que os lobos gigantes não são vistos ao sul da muralha por mais de 200 anos. Na série é o Robb que comenta, né? Mas enfim, quando eles investigam o corpo da loba morta, eles acham, né, um grande fragmento de chifre ali de veado atravessando a cabeça da loba. E um detalhe é que o símbolo da casa Baratheon, a casa do rei, é um veado. E aí, o que você vai fazer, cara? Tá todo mundo sacando que tem alguma coisa errada, né? Ele já manda passar a faca nos bichos, o Tom se oferece porque, né, assassino. Sim, eu tenho ranço do Theon, mas não vamos ser hipócritas, né? Essa é uma grande história sobre um bando de assassino e as formas mais loucas de se morrer. E é disso que a gente gosta, né? É isso que a gente curte, já que a gente é um anjo na vida real. Na ficção, a gente quer ver destruição, a gente quer ver morte. E, bom demais, gente. Empolgação. É muito amor, tá? Enfim.
Aí os meninos interferem ali, o Rob e o John salvam o dia. Aqui no seriado, o crédito por salvar os bichinhos fica quase todo com o John, né? Mas no livro, o John só auxilia o Rob a salvar os filhotes. O Jorginho escreveu da seguinte forma, abre aspas. Guarde a espada, Greyjoy, disse Rob. Por um momento, sou tão autoritário quanto o pai, como o senhor que viria a ser um dia. Vamos ficar com esses filhotes? Fecha aspas. Os homens insistem que não, o Ned nega, ele não quer os filhotes, mas, abre aspas, Robb resistia com teimosia. A cadela vermelha do Sir Roderick pariu de novo na semana passada, disse. Foi uma ninhada pequena, só com 2 cachorros vivos. Ela terá leite suficiente. Fecha aspas. Aí os caras continuam resistindo, não querem. Aí que o John interfere, né? Abre aspas. Lord Stark, disse John. Era estranho ouvi-lo chamar o pai assim, de modo tão formal. Bran olhou-o com uma esperança desesperada. Há 5 crias, 3 machos e 2 fêmeas. O senhor tem 5 filhos legítimos, 3 filhos e 2 filhas. O lobo gigante é o selo da vossa casa. Os vossos filhos estão destinados a ficar com essa ninhada, senhor. Bran viu o rosto do pai mudar e os outros homens trocarem olhares. Naquele momento, amou John de todo o coração. Mesmo com os seus 7 anos, Bran compreendeu o que o irmão fizera. A conta estava certa somente porque John se omitira. Incluir as moças, até Rickon, o bebê, mas não o bastardo que usava o sobrenome Snow. Um nome que, pelo costume, devia ser dado a todos aqueles que no norte eram suficientemente infelizes para não possuir um nome seu, fecha aspas. Essa parte é muito linda, né? Mostra a humildade do John, a sagacidade dele e ele faz tudo isso, ele se rebaixa para salvar uns filhotinhos, cara, ele é muito fofo. E aí o Robb interfere de novo, por isso que eu falo mais o Robb que o John que salva, e ele interfere e abre aspas. O senhor, seu pai, o olhou, pensativo. Robb apressou-se a preencher o silêncio que ele deixara. Cuidarei eu próprio dele, pai, prometeu. Embeberei uma toalha de leite morno e assim lhe darei de mamar. Eles não morrerão, disse Robb. Nós não deixaremos que morram. Fecha aspas. Ou seja, foram os 2 que salvaram, os 2 convenceram o Ned. O John salvou mesmo o fantasma, né, que ia ficando ali para trás e aí ele voltou para buscar. Então, palmas para os 2 garotos Stark. O Bran também, né, ele foi muito corajoso, ele pediu ali também pelos bichinhos. Então, palmas para os meninos, todos os meninos, uns fofos. No fim, aparece ali o refuguinho, né, a rapa do tacho, como diz o Theon. Um filhotinho albino, né, e o John fica com ele. E então, sim, a gente ama muito os Starks. E para finalizar, como que a gente nota o ponto de vista do Bran, né? É o ponto de vista de uma criança, então ele não sabe o nome dos adultos, ele acredita nas histórias da velha ama, do pai, dos irmãos mais velhos. O jeito que ele descreve as coisas e as pessoas é muito engraçado, tipo, ele fala que o Ned tirou a cara de pai e colocou a cara de Lorde. Ele não recorda do que o povo disse, o jeito que ele descreve a Gelo, né? Ele fala que é larga como uma mão e alta como Robb. Isso claramente não é unidade de medida, né, gente? É como as crianças descrevem as coisas. Ele foca muito na idade também, coisa muito infantil, né? Tipo assim, eu sou melhor que ele porque eu tenho 1 ano a mais. E isso não tem nada a ver, né? E ele presta atenção na conversa dos irmãos, mas não participa. É muito claro o sentimento deles de medo, de curiosidade, de excitação, de ficar com vergonha porque chorou ali a hora que foi contrariado pelo pai. Olha o jeito que ele descreve o cheiro de podre, mano, abre aspas. Em sua desgrenhada pelagem cinzenta, formara-se gelo, e um tênue cheiro de putrefação impregnava, como perfume de mulher, fecha aspas. Cara, ele diz que o cheiro do cadáver parece cheiro de mulher. Tipo, isso é muito coisa de criança.
ele não sabe o nome dos homens que estão acompanhando eles, né? É muito fofo, assim. Então aqui a gente finaliza, pessoal. Se gostou, curte aí. O próximo vídeo, o núcleo é Porto Real. Não tem capítulo para acompanhar no livro, então provavelmente vai ser mais curtinho. Fiquem em paz e um grande abraço.